Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a uma das últimas aulas aqui do Yoga do Amor, que são os comentários do James Schwartz em cima de um clássico da literatura védica, né, que são os Sutras Devocionais de Narada. Aqui, o Narada está dando algumas sugestões, pelo que eu entendo. Para que servem essas sugestões do Narada, né? Aqui. Para que servem essas sugestões? Para evitar instabilidades emocionais e, portanto, para evitar comprometimento na investigação e nas práticas devocionais. Então, ele dá aqui um monte de receituários para o indivíduo evitar se desestabilizar, sim, de graça, né? Uma das coisas que as pessoas mais brigam hoje em dia é por argumentação, né? Então, tem dois aspectos aqui. O primeiro, que as pessoas acham hoje em dia que podem falar qualquer coisa do jeito que bem entendem. Elas não entendem que toda a conquista tecnológica e humana que elas têm hoje em dia se deve exatamente pelo fato desses antigos filósofos, inventores, etc., e pensadores das áreas humanas terem estabelecido modos de diálogo que foram observados, né? E, portanto, pode-se chegar a conclusões, etc., e daí é desenvolver, né, tanto métodos de diálogo, quanto conhecimento humano, conhecimento científico. Então, hoje em dia, a gente está lidando com uma argumentação muito desenfreada, né, uma argumentação sem regras, sem entendimentos. Eu até tinha comentado no encontro passado que na Grécia Antiga, pré-aristotélica, tinha uma classe de filósofos, os sofistas, que eles ensinavam como você desenvolver qualquer discurso para defender qualquer ponto de vista. Longe disso ser uma coisa pejorativa, na verdade, o sofismo ele mostrava para você como é que esses objetos e os discursos que a gente monta em torno deles são facilmente manipuláveis, né? Depois de um tempo, o sofismo ele ficou com a característica negativa, né? Então, hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa meramente falando, a gente chama que isso é pura retórica sofista, etc. Não é assim, né? Era um método e as pessoas que usavam isso sabiam que estavam usando o método. Então, quando a pessoa, hoje em dia, ela fica discutindo, argumentando, em geral, ela não está observando norma nenhuma. Então, inevitavelmente, ela chega a um conflito com essa argumentação. Agora, isso parece que é um problema muito antigo, né? O Narada escreveu isso aqui há um bom tempo, talvez uns quase 3.000 anos, e sempre tem esse problema da argumentação, né? Da argumentação desorganizada, desenfreada. Argumentar leva a dificuldades excessivas e não resolve nada. Quando entramos em uma discussão sobre um tópico em particular, cada pessoa procura impor sua opinião, dando várias razões e exemplos, os quais, por sua vez, se tornam uma fonte de mais discordâncias, porque agora as pessoas vão debater desorganizadamente em cima dessas razões e exemplos que foram dadas para justificar o primeiro interlocutor, e assim sucessivamente. Então, em vez de resolver um problema, nós somos confrontados com problemas adicionais. É como a Segunda Guerra Mundial, que começou entre a Alemanha e a Polônia e acabou se espalhando pelo mundo. Quem observar com cuidado uma luta de argumentadores, né, um debate assim mais acalorado, vai reparar que as pessoas estão construindo várias projeções, né?
elas ocultam o que a outra pessoa fala. É engraçado como o ser humano ele repete, conscientemente ou não, os padrões de ocultação e projeção que existem no desenho dele mesmo, né? Então, a pessoa, quando está argumentando, ela oculta o que a outra pessoa está falando e ela coloca instantaneamente uma outra construção, né? Ela está mais interessada em fazer validar a sua construção do que chegar a um consenso. Nesse sentido, quem nota uma discussão, né? Quem argumenta assim, desse jeito acalorado, etc., e ao mesmo tempo aproveita para investigar, isso dá para fazer. Você começa a notar que você está usando, conscientemente ou não, ou com uma consciência parcial, os poderes de ocultação e de projeção. Toda discussão, tudo isso que ele está descrevendo aqui, é uma série de projeções se chocando contra outras. Então, o que isso aqui parece? Isso parece o diálogo interno de uma pessoa. Quando uma pessoa ela fala com ela mesma que ela é miserável, que ela está insatisfeita ou que ela está com dificuldades, ela está usando o poder ocultador, né? Está movimentada aí por uma energia tamásica, por um bloco tamásico, que ocultação é essa? É em cima da própria natureza dela. Como ela não está identificada com a verdadeira natureza dela naquele momento, ocorre essa ocultação. E em cima dela uma projeção que, em geral, descreve uma experiência. Toda pessoa que presta atenção em argumentação, esteja ela envolvida ou não com isso, ela nota que funciona exatamente como funciona um modo de bloquear o autoconhecimento, né? Você soterra a identificação primária, né? O entendimento primário, com um monte de outras coisas que, em geral, não tem nem justificativa. É o que ele está querendo dizer, né? Você vai impor sua opinião, dá várias razões e exemplos, e, a partir de então, elas começam a ficar um problema para os outros, que vão discordar delas, lançando suas próprias projeções. Aí ele comenta que, mesmo no Vedanta, onde você espera que as pessoas estejam preocupadas apenas com a verdade, esse problema ocorre, né? As pessoas ficam debatendo os significados diversos em cima de várias metáforas vedantinas. E é o que ele vai usar aqui com essa metáfora da corda e da cobra. Simplesmente, a metáfora da corda e da cobra ela serve para ilustrar a distinção entre Satya e Mithya. E ela tem alguns aspectos bonitos nessa metáfora, que é a hora em que esse evento ocorre, que é uma hora crepuscular, né? Então, o tráfego do ser humano ele é sempre meio nebuloso. Por isso que ele tem que desenvolver muito discernimento, para que ele no decorrer da trajetória dele, né, associado a esse jiva, etc., ele não cometa os enganos dados pelas condições do ambiente. E o ambiente onde o ser humano trafega, ele não é nem totalmente escuro, nem totalmente claro, né? Mas, em última instância, essa metáfora da corda e da cobra, ela mostra a distinção de Satya e Mithya, e o ambiente onde ocorre essa distinção é um ambiente crepuscular, é um ambiente difícil de se fazer discernimento. Dado isso, ele vai mostrar o que as pessoas interpretam aqui, diante dessa metáfora da corda e da cobra, né? As pessoas começam a dizer um monte de coisa. Elas dizem que o ser não existe, que é uma confusão de uma colocação do Gautama, ou Buda, ele se referia ao ser ali, não era como o Vedanta se refere a ser, que é Brahman, né? Ali, no caso ali do Gautama, ele estava se referindo à personalidade. Mas as pessoas vão cruzando, vão fazendo esse monte de camadas, exatamente como ocorre hoje em dia, nessas plataformas aí, né, de rede social, etc. As pessoas, então, pegaram essa metáfora e disseram o seguinte: bom, conclusão, o ser não existe. A metáfora não tem nada a ver com isso. O mundo não existe. A metáfora não tem nada a ver com isso. É uma metáfora de discernimento. O jiva não existe, o sansara não existe, etc. Cada João, Carlos e Alfredo Vedantino tem uma opinião. E eles se envolvem totalmente em discussões, cada um buscando ter a última palavra para provar quão espiritualizados e sábios eles são.
Não existe algo como a última palavra quando você tem essa mentalidade, que é uma mentalidade comparativa. A gente tem que evitar as comparações, ficar se comparando com outras pessoas, comparar a sua abordagem com outras. Para você poder comparar uma abordagem que você está usando com uma outra, de uma outra pessoa, você tem que ter parâmetros para que a coisa não fique meramente um combate, né, um embate. Então, na ausência desses parâmetros, você tem esse velho caos na hora das discussões e das argumentações, né? Isso me lembrou aquela metáfora, né, bíblica da Torre de Babel, né, que é uma confusão também, né? As pessoas não se entendem, porque, na verdade, elas estão expondo os seus mundos particulares, sem nenhum parâmetro que consiga reduzi-los a algo compreensível. Por isso que, às vezes, você ouve uma pessoa falar durante horas e não entende absolutamente nada, porque ela está colocando o quê? O mundo particular dela, ela está colocando o Jiva Shristi, que é essa composição que o Jiva chama de mundo. Ele compõe essa ideia chamada mundo. E aí ele tem várias ideias, né, subjacentes a essa, e, infelizmente, é essa confusão danada que é colocada para debater entre si, para chegar a alguma conclusão. Em geral, não dá um bom resultado. Então, por isso que o Narada ele diz que a pessoa deve ter cuidado com as argumentações, porque, a não ser que as pessoas estejam realmente aptas a argumentar e tentar chegar a alguma conclusão, em geral, a argumentação é apenas uma imposição de ponto de vista. Então, ele recomenda não fazer isso por causa da instabilidade que isso gera, né? Além da pessoa ficar reforçando a identificação dela com os pontos de vista. Ora, quem estuda Vedanta, ele sabe que está sempre lidando com camadas de sobreposição, sempre. Não importa o grau de acuidade ou não, né? Você sempre vai ter uma camada de sobreposição. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é isso, é que ela está com uma camada de sobreposição, e a outra pessoa também. Então, ela leva essas argumentações até um determinado ponto que pode ser produtivo, né? Além disso, quando vira um mero choque, né, de pontos de vista, de mundos, vamos dizer assim, um mero choque de mundos, aí não é interessante ficar numa discussão dessa. Discussão boa é quando as pessoas que participam dela saem acrescentados dela. Isso quer dizer o seguinte, que é um parâmetro para todo mundo poder avaliar se uma discussão presta ou não. Se você entra numa discussão e o seu ponto de vista ele é modificado no decorrer da discussão com base em bons argumentos e boas práticas de debate, isso é um bom sinal. E se você nota que isso ocorreu com o outro lado com o qual você está argumentando, se isso ocorreu, também é um bom sinal de que aquele debate serve para alguma coisa. Porque isso caracteriza uma falta de belicosidade nas pessoas, né? A pessoa tem que ter cuidado com essas discussões onde um lado ou outro tenta impor um ponto de vista. A discussão saudável é onde ambos os lados saem com o ponto de vista modificado pela discussão. Esse é o fruto de um bom debate. É a modificação do espaço mental dos contendores, né, daqueles que estão disputando. Então, se você habitualmente dialoga com uma pessoa e você nota que não sai nada de lá, a não ser uma determinada instabilidade, então não vale a pena, deve ter um outro modo de lidar com essa pessoa, talvez fazer outras coisas, etc., mas não entrar em discussões, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto aqui? Eu até queria dar um macete para as pessoas. Quando a pessoa ela para de levar a sério o que ela fala sobre ela, para ela, aí ela está pronta para argumentar com uma outra pessoa. Quando ela não fica impressionada com as histórias que ela conta dela para ela mesma, aí ela está apta a dialogar com alguém, né? Isso é um grande macete também. Investigar, talvez esse verso 75, ele estimule as pessoas a investigar o seu diálogo interno. O diálogo interno nada mais é do que isso, é o reforço do mundo do Jiva contado pelo Jiva para ele mesmo, né?
é um bom campo de investigação. Com o passar do tempo, se isso leva a uma prática bem executada, né, com bastante discernimento, a tendência da mente ela ir parando, ela fica menos dispersiva, fica menos repetindo essas histórias, já que são meramente histórias, né? Não tem nada que embase essas histórias assim. Além do mais, elas estão todas baseadas na identificação do ser com o jiva. Todas elas é porque a identificação da jiva com o ser. Você pode se envolver em qualquer debate, mas se aquilo passar de determinados limites, aí quer dizer que você está voltando para uma identificação com a personalidade. E se tiver com o discernimento bem aprumado nessa época, nessa hora, dá para simplesmente tirar uma tangente e cair fora, muitas vezes saindo da discussão mesmo, né? Então tem que ter muito cuidado. Isso supõe um campo, né, de argumentação, onde as pessoas consigam se entender, e um lucro para as partes que estão argumentando. Esse lucro, na verdade, é a mudança da posição de ambos. Se isso não ocorrer, aí não vale muito a pena. É mais um ruído mental do que qualquer coisa. Eu acho que é nesse sentido que o Narada está dizendo. Argumentar leva a dificuldades excessivas e não resolve nada. Realmente não vale a pena. Levando em conta esses fatores que eu falei, se a discussão for levada assim, ela não acrescenta muita coisa. A gente vê isso com o nosso próprio diálogo interno. O diálogo interno é um bom campo para aplicar isso aqui. Porque o diálogo interno é uma argumentação, né, do jiva com ele mesmo. O que essa argumentação ele tenta fazer no diálogo interno do jiva? Tenta justificar as experiências do jiva. Tenta justificar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele acha. São justificativas. Se isso aqui diminuir internamente na pessoa, ela não vai ser atraída por outras argumentações, entre aspas, externas. Mas fica essa sugestão aqui, né? Evitar isso quando isso não é produtivo, né? Não leva a nada, e quando não tem preparo das pessoas para debater sobre determinado assunto. Aí não adianta mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque todo mundo passa por isso, né? E nota o efeito que isso aqui dá, né? A gente está vendo efeitos terríveis disso aqui. Eu fiquei pensando assim na pergunta, né? Você quer ser o especialismo, né? O especial, ou você quer se identificar com o ser, né? Ilimitado? Fiquei nessa argumentação, né? Na própria argumentação. Porque se você quer se identificar com aquilo que você pensa, você não está se identificando com o ser que você é, né? Ilimitado. Fiquei pensando nisso agora, enquanto você estava falando. É isso mesmo. Um outro modo de botar essa questão é assim, né? Você quer estar certo ou você quer ter paz? O que você vai ter quando encontrar essa pessoa? Um conflito, o que não tem nada a ver com paz, né? Então é isso mesmo. Você está identificado com o ser ou com o conteúdo, por esse meio, por esse instrumento de conhecimento aí, que é o corpo sutil, que está repassando as vássanas do sistema, né? Mas é interessante reparar essa argumentação. A pessoa que repara a argumentação interna dela, com ela mesma, ela, depois de algum tempo, que pode demorar muito, bastante mesmo, alguns anos, essa mera observação, ela vai dando como resultado uma espécie de desinteresse pelo conteúdo da argumentação interna. Ainda mais quando está está usando um meio de conhecimento como o Vedanta, que ao mesmo tempo que ele questiona isso, ele sempre aponta para você a sua verdadeira identidade, né? Então ele vai forçando um deslocamento da sua identidade. Isso aqui é muito importante, né? Porque o peso que as palavras têm e o que as palavras usam para se justificar na mente humana é muito grande. Em geral, não funciona.
Se funcionar uma argumentação, você está diante de uma relação de ouro, preserve, né? Porque a pessoa que consegue argumentar e sair de uma argumentação engrandecida, ela e a outra pessoa, é um evento bem raro. Então, você quer estar certo ou você quer, né, ter paz? Você está olhando para a sua identificação com o ser ou para a sua identificação com os conteúdos, né, os movimentos da mente, como a Betânia falou? Aqui, no verso 76, o Narada ele toca num ponto que muitas vezes o ocidental não entende, né? Ele não consegue ler isso direito. O respeito, a consideração, né? Aqui em inglês estava respect, aí o Rosalvo botou respeito e eu deixei também, porque não teria uma palavra assim mais adequada, né? Mas aqui seria a consideração, o respeito, a reverência, o entendimento de que você está numa relação para aprender, né? No caso da escritura, né? Então, ele botou aqui, o respeito revelou as escrituras e segue as suas sugestões. Então, todas as vezes que a pessoa ela abre uma escritura vedântica, né, ela vê ali uma série de... Como é que a gente chamaria isso, uma linguagem ocidental? É uma espécie de elogios ao professor, ao meio de conhecimento, etc. Tudo aquilo ali, resumidamente, pode ser entendido como você está prestando seus respeitos, né? Sua consideração diante dessa tradição de ensino, né? Essa posição respeitosa, ela também elimina muito conflito mental, porque se eu tenho uma atitude respeitosa em relação à escritura, eu vou entender quando é que eu estou me contrapondo a ela por mero condicionamento, né? Então, a atitude respeitosa em relação à escritura, ela previne muito tumulto. E, na verdade, o Narada está indo mais além. Ele está dizendo que esse tipo de atitude é que permite uma revelação. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Ó. Que revelação é essa? É a escritura, né? O Bhagavad Gita é a escritura devocional ideal, porque fornece um roteiro claro para o desenvolvimento da devoção, que são os 4 tipos de devoção e os 5 estágios, que a gente viu bem mais em cima naquele quadrinho, né, logo no começo ali do livro. Então, tem isso que é sempre bom a gente lembrar, né? Eu, no começo, eu não entendi. Você pega uma escritura, que eu me prostro aos pés de lótus, de não sei quem, sua excelsa presença, tudo. Isso é um modo de expressar consideração, respeito, e dizer que a pessoa que está falando isso, ela está se entendendo como um aluno, como alguém capaz de receber conhecimento, né? Então, tem uma outra parte que não é só ficar prestando respeitos ao guru, à escritura, é também uma espécie de autorrespeito. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, eu me coloco numa posição adequada de entendimento, né, diante dessas escrituras. Né, eu estou disposto ao entendimento. Né, outro dia eu ouvi um rapaz no grupo que ele contestou, né, de modo muito veemente a colocação do Swami Paramarthananda de que é necessário um professor, né? A posição dele, embora ocidentalmente a gente compreenda, para a escritura ela não faz sentido. Por que ela não faz sentido? Porque uma escritura dessas, como a gente apanha no Vedanta, ela é um instrumento completo em si. Então, que fundamento tem uma pessoa dizer lá que não é aquilo, né? Pelo menos essa pessoa deveria se expor um tempo a essas escrituras para ver se isso é assim mesmo ou não, né? Então, no Ocidente tem um pouco essa visão meio atropelativa, né? Eu demorei muito tempo para entender isso, né? Depois eu acabei compreendendo por que ocorre aquela troca lá de elogios, né, etc. Mas, fundamentalmente, é uma atitude respeitosa. E essa atitude respeitosa, como a gente falou há pouco, ela é um dos fatores que diminui a quantidade de projeções da mente na hora que ela está ouvindo. Em termos de Vedanta, o respeito
aprimora o seu Shravana, né? A consideração, né? Aprimora a sua capacidade de ouvir. Você está aberto ali para ouvir, porque você entende que algo está sendo falado, dito nessas escrituras, que é uma coisa a qual você nunca tinha reparado. Então, você está disposto a... Né? E o respeito também segue as suas sugestões, né? A gente sabe que são sugestões porque Ishvara não força nada ao ser humano. Embora os atos adármicos do ser humano não impeçam que o sistema continue funcionando, porque ele tem compensações para isso. Mas, na verdade, a gente tem que entender como sugestões mesmo, né? Até que virem verdades em termos de prática para a pessoa, ela deve entender como sugestão, ela vai testando isso, até ver que funciona mesmo. Aí deixa de ser uma sugestão e é como se fosse um sistema de navegação, né, num ambiente de Mitya, que é um ambiente muito nebuloso, muito difícil. Aí ele dá uma sugestão aqui. Essa sugestão dele aqui ela é muito minuciosa, né? Tem palavras interessantes aqui. O que ele diz aqui? Ao esperar, olha que interessante, pacientemente, enquanto a mente se livra de emocionalidades, ou quiser mudar esse tempo aqui, enquanto a mente é liberada de emocionalidades, né? Aflição, desejo e realizações, invista seu tempo em atividades nobres. Eu vou ler o que o James escreveu aqui, mas eu vou voltar para essas duas palavras aqui, ó, ao esperar pacientemente. Vamos ver o que o James diz. O tempo é curto. O tempo de vida humana é curto. Se não reduzirmos de maneira inteligente nossas obrigações, simplificarmos nossos relacionamentos primordiais, abandonarmos as inter-relações gratuitas, destinadas apenas a nos fazer sentir bem, e reduzirmos nossos bens, nunca haverá tempo para crescermos espiritualmente. Simplificar o karma não simplifica de imediato a mente. Você está lidando com o karma inercial, né? Ela vai sofrer uma ressaca emocional, enquanto as vasanas associadas à nossa vida sansárica continuarem nos atormentando. O Karma Yoga é a solução para purificar os resquícios emocionais de nossas ações passadas. Precisamos ver esses resquícios como o jogo da dualidade, ou seja, é assim mesmo. Tomá-los como um presente de Deus por quê? Porque mostra para você como a coisa está ocorrendo, e seguirmos em frente. Precisamos, abre aspas, né? Vai citar as palavras aqui de Krishna. Precisamos habilmente permanecer em equanimidade, vendo da mesma forma o sucesso e o fracasso, enquanto fazemos o que deve ser feito, sem preocupação com os resultados. Fazer o que deve ser feito é cumprir o Dharma. Sem preocupação com os resultados, é a aplicação do Karma Yoga, né? Porque eu sei que esses resultados vão ser dados pelo campo dármico. Infelizes são aqueles cujas mentes são mantidas reféns dos resultados de suas ações. Bom, isso aqui, o James está basicamente falando dessa última parte aqui, desse verso. Invista seu tempo em atividades nobres. O que é isso? Faça o que tem que ser feito, dharmicamente falando, usando, né, a sua postura de Karma Yoga. Né? Quando ocorre isso, quando o indivíduo faz o que ele tem que fazer, observando o Dharma, e da perspectiva do Karma Yoga, ele vai investir o tempo dele em atividades nobres. As pessoas acham que a atividade nobre é uma atividade muito importante, né? Aí tem que ver com essas pessoas o que elas acham que é importante ou não. Você pode investir o seu tempo numa atividade muito nobre, que é limpar a sua casa, limpar bem a casa, né? É uma coisa que tem que ser feita, ela é dármica, ela está no Dharma, e, além disso,
você está fazendo aquilo para Ishvara, né? Você está entregando os resultados daquela ação para Ishvara. Você está fazendo aquela ação o tempo todo focado em Ishvara. Isso é que é uma atividade nobre. É o que a gente chama de atividade nobre. Então, uma atividade nobre pode ser de uma atividade que as pessoas realmente consideram muito nobre, né, no sentido mundano da palavra, até uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples, até mexer com rejeitos de outras pessoas, né? Um lixeiro, uma pessoa que trabalha numa companhia de limpeza urbana, né? E ele vai para o trabalho dele com essa atitude, ele está investindo o tempo dele numa atividade nobre. Então, o James está arrematando a parte final aqui do verso. E ele faz um comentário interessante aqui. Ele aqui está falando vários procedimentos para a gente reduzir ações, obrigações e relações que geram muito karma mundano. Então, ele falou de reduzir as obrigações, simplificar os relacionamentos, etc., reduzir os bens, né? Agora, ele falou uma coisa interessante aqui. A pessoa, às vezes, ela toma essas atitudes e ela acha que ela vai ter uma simplificação imediata do mundo dela, né? Quando ele fala simplificar de imediatamente, é o Jiva Shristi, é o mundo do Jiva, né? Isso é que a gente chama de simplificar a mente, é ter uma mente mais simples. Esse tipo de atitude, inicialmente, provavelmente, ele não vai simplificar logo a mente, não vai simplificar logo esse mundo. Isso vai precisar de um tempo. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tome todas essas medidas que o James falou aqui, ela vai ter uma espécie de refluxo emocional dado pela movimentação que está sendo feita em cima daquelas vasanas habituais. Por isso que ele escreveu aqui. Ele vai sofrer uma ressaca emocional enquanto as vasanas associadas à nossa vida sansárica continuarem nos atormentando. Então, a pessoa ela tem um delay. É mais fácil você modificar coisas materialmente, pontualmente, do que você notar a relação com elas sendo modificada. O ideal é que ocorra de modo contrário. Mas se a pessoa tiver que tomar essas atitudes, porque ela está realmente sendo perturbada por essas coisas que estão cercando ela, como bens, um excesso de obrigações, de relações, ou um excesso de isolamento, às vezes tem pessoas que são muito isoladas, né? E o Vedanta ele vai disponibilizando uma sociabilização maior para essa pessoa. Mas o estudante ele tem que ver que tem um interregno, tem um intervalo. Tem um tempo onde a emoção dele vai ficar balançada. É como se você modificasse as coisas fisicamente, mas toda a sua carga de vasanas ela tivesse em inércia. Então, é como se o carro adiantasse um pouco em relação aos bois, né? Você bota os bois no lugar certo, mas aquela movimentação ilusória do carro, dado por todos aqueles condicionamentos psicológicos, elas tendem a dar um descompasso. A pessoa sempre vai notar uma certa pressão entre as modificações que estão ocorrendo na vida dela e aquela massa psíquica de vasanas que ainda está acompanhando ela, até que essas mudanças necessárias vão dando seus efeitos ao longo do tempo. Aí ele disse, como é que eu lido com isso? Bom, ele sugere aqui o Karma Yoga, né? Porque o Karma Yoga ele vai tratar essas vasanas aqui, associadas àquela vida sansárica que está sendo simplificada, ele vai tratar essas vasanas de um modo purificador, porque elas não vão estar mais sendo usadas para a satisfação pessoal do indivíduo. O objetivo não é esse. O objetivo é que haja uma atuação dármica, que pode levar a uma satisfação daquela personalidade ou não. Muitas vezes, durante um tempo, a execução do Dharma ela é desconfortável, né? Então, por isso que ele fala do Karma Yoga. O Karma Yoga ele torna esse descompasso entre o carro e os bois mais suavizado,
porque você contextualiza de modo adequado isso. Então, todas aquelas, no fundo, vasanas associadas à vida sansárica, a gente vai traduzir como um monte de flutuações emocionais, associados com os pensamentos que estão apoiando essas flutuações de modo positivo ou negativo. É um conjunto de coisas que ocorrem. O Karma Yoga ele vai pegar esse interregno aqui, onde essas vasanas estão meio soltas, e vai disciplinar elas. Vai impedir que elas continuem perturbando o indivíduo, aonde? No que ele tem de mais precioso, que é a expectativa dele. Uma pessoa que faz modificações na vida como expectativa, ela vai continuar sendo acossada por essas expectativas até que a vida dela dê os resultados. Enquanto isso não ocorre, ela usa do Karma Yoga, justamente para domar essas expectativas. Agora, o ponto que eu queria tocar mais era esse aqui, ao esperar pacientemente enquanto a mente é liberada de emocionalidades. Por que eu quero falar disso aqui? Porque, na verdade, ninguém sabe como é que a mente vai sendo ajustada. Ninguém sabe como isso ocorre, na verdade. A gente vai lá, segue as escrituras, a gente acompanha uma sugestão aqui, outra ali, vai aumentando a quantidade dessas sugestões, vai deixando que vá tomar conta da nossa vida e vai ocorrendo uma modificação natural na mente mesmo. Ninguém sabe como isso ocorre. Como ninguém sabe como isso ocorre, não adianta ter expectativa sobre isso. Então, por isso que ele fala aqui, que a pessoa espera pacientemente enquanto a mente é liberada dessas emocionalidades, enquanto a mente ela é liberada do resultado das vasanas vinculativas que ela tem com ela. Esse assunto da pessoa aceitar que ela não sabe como isso ocorre, embora as escrituras digam para ela como é que ela pode fazer para facilitar isso, isso deixa a pessoa numa posição, numa compreensão mais ampla do que está ocorrendo. O que está mexendo na mente dela não é apenas o entendimento que ela tem, mesmo baseado em escritura. O que está mexendo na mente dela é um conjunto de forças dos quais provavelmente ela não tem nem noção, como são as coisas que ocorrem no campo dármico. A gente sabe uma coisa ou outra, mas a gente não sabe o conjunto como um todo. Então, à medida que a mente vai sendo modificada, vai sendo liberada desses vínculos com essas vasanas, o indivíduo ele precisa aprender a esperar, porque ele não sabe como isso está ocorrendo, ele não sabe quando isso vai ocorrer, e ele espera pacientemente como. Segundo o Narada, vivendo dharmicamente e com a postura do Karma Yoga. É assim que o indivíduo lida com isso. Enquanto ele aprende a esperar com paciência isso e admite que a mente com a qual ele se identificava não é algo sob tão controle dele como ele achava, enquanto ele faz isso, ele pode ficar mais atento, até para adiantar essa liberação dessas emocionalidades. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, gente, é um jogo fundamentalmente em cima das expectativas do Jiva. Fundamentalmente. A base da expectativa do Jiva é que ele quer usufruir do resultado de alguma ação. Então, uma pessoa começa a estudar o Vedanta. O que ela quer? Muitas querem estudar o Vedanta porque querem realmente saber quem são. Mas muitas vezes isso não é claro. Então, a pessoa pega o gancho, ela apanha o gancho que ela tem. Mais fácil para ela. Tem uma mente muito tumultuada. Então, ela começa a estudar Vedanta. Qual é a expectativa dela? A expectativa dela é que a mente fique não tumultuada, que fique uma mente pacífica. Mas isso não ocorre do jeito que ela pensa. Por isso que toda hora tem que ser chamada a atenção da pessoa para que ela tenha muita paciência e resiliência. Porque ela está aplicando um sistema que ela só vai ter ideia como é que ele se conecta com as várias partes que ele tem quando os resultados vão acontecendo. Por isso que o Narada falou aqui, que precisa esperar de modo paciente. Você precisa aprender a esperar até para você aproveitar
os momentos para investigar adequadamente e fazer a sua parte no que cabe de liberar a mente dessas emocionalidades, né? Então, é um jogo de espera e de atenção. Espera e atenção. Tem que ter muita paciência para isso, né? O Karma Yoga e as práticas devocionais tornam tudo isso menos árduo, porque, na verdade, é árduo, né? Tem um aspecto aí de dificuldade que ele é muito patente. É por isso que muitas pessoas saem fora, né, desse tipo de estudo, porque, na verdade, lidar com emocionalidades é uma coisa árdua, né? A emocionalidade é o cimento que está colando todas essas histórias do Jiva e estão dando a impressão para ele de que realmente ele tem uma história, né? Ele é uma pessoa, né? Ele tem um corpo. As emocionalidades é que estão por trás disso tudo. Então, é preciso muita paciência. Enquanto isso, o indivíduo, né, que tem uma postura que a gente chama aqui mais religiosa, mais imbuída da natural religiosidade, que é o desenho do ser humano, ele pode aproveitar e se entregar ao Dharma com a atitude adequada, que é a do Karma Yoga. Então, ele passa por esses interregnos aqui, né, esses descompassos, que geram todas essas flutuações emocionais, ele passa por elas com muito mais calma. Quem vai ficando muito tempo no Vedanta nota que isso ocorre assim mesmo. Você não sabe como sua mente vai mudar. Uma hora sua mente vai ficar extremamente relaxada. Você nem sabe o que ocorreu para ela ficar desse jeito. Você sabe que provavelmente tem muita coisa a ver com o que está aplicando do Vedanta. Mas os fatores todos que entram ali não dá para a gente saber. Ocorre de modo que a gente não compreende e a gente não prevê, né? Então, o Krishna, ele volta aqui, ó, lá no final aqui desse parágrafo, ele vai tocar aqui no ponto da expectativa. Ó. Infelizes são aqueles cujas mentes são mantidas reféns dos resultados de suas ações. Infeliz é aquele cuja expectativa está sempre capturada pela ideia de um gozo no futuro, né? Que é o que eu acredito como nós todos vivemos aqui durante muito tempo, né? Eu, pelo menos, eu assino embaixo, eu vivi assim durante muito tempo, décadas e décadas, né? Você está sempre submetido às suas expectativas, né? E pronto, e muitas vezes não está pronto para a decepção que vem disso, né? Então, é um estado muito infeliz. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse versículo 77 aqui do Narada? Né? Ele te diz como você deve lidar com essa retirada de emocionalidade da mente e quais os recursos que você tem para tornar isso melhor, né? Para você tornar isso mais suave. Invista seu tempo em atividades nobres. Você pode converter todas as suas atividades em atividades nobres. Se você estiver passeando na rua, assim, de um modo dármico, né, entregando aquele caminhar para a vida, vamos falar assim, de um modo mais poético, você vai ter uma caminhada muito nobre, né? Atividade nobre é aquela atividade que expressa aquilo que você é, em última instância, né? Qualquer atividade pode ser nobre. Depende de como você faz, né? Essas atividades. Por exemplo, quem já teve contato com Mahabharata, sabe que aquilo ali é uma história entre kshatris, né? Entre castas de guerreiros. Guerreiros primos de uma mesma família. Qual é a grande atividade nobre de um guerreiro? É guerrear. E qual é o ápice, né, da vida de um guerreiro? É que ele venha a falecer no campo de batalha. Esse ideal que ocorre aí no Mahabharata, né, nessa cultura védica é uma cultura guerreira. É o mesmo ideal partilhado por Esparta. Qual era o ápice de um general espartano?
é que antes dele chegar, né, à velhice, ele morresse em campo de batalha. Então, isso, dentre essas perspectivas, é uma atividade nobre, tá, gente? Para a gente não sair confundindo coisas e não compreender quando a gente lê algumas coisas, né, de outras culturas e de outras épocas, ou até códigos de conduta em conflito que hoje em dia, né, a gente não dá muita importância, mas ainda tem. Então, qualquer atividade pode ser nobre. Depende se ela é executada de um modo dármico, né, e se ela é executada com essa postura, né, do Karma Yoga. Aí ela fica nobre, qualquer uma que seja. Aí ele agora vai falar das ressacas emocionais. Bom, engraçado, por que ele botou isso? Eu acho que é para explicar o que ele colocou aqui, é uma ressaca emocional. Simplificar o karma não simplifica de imediato a mente. É aquela história do carro indo na frente dos bois, né? Ela vai sofrer uma ressaca emocional, enquanto todas as emocionalidades dela, né, continuarem atormentando essa mente. Como é que o James lida com isso aqui? O que ele quer dizer exatamente com ressacas emocionais? São vícios, né? Vícios são emoções viciosas. Eventos felizes persistem na mente e geram o desejo por mais desses eventos felizes. Eventos dolorosos persistem e criam aversão para que não ocorram mais. Desejos não realizados nos levam a planejar incessantemente e manter a mente longe do Lorde e daquilo que precisa ser feito no presente. A menos que lidemos com essas vássanas, não haverá tempo para investigar. Karma Yoga é o gerenciamento do tempo porque purifica o desejo e o medo, que são os criadores do tempo. O autoconhecimento só nasce em uma mente contemplativa. Sem autoconhecimento, o amor não dual nos escapa. Pois é, essa parte aqui é a parte que afasta um monte de gente, a menos que lidemos com essas vássanas, né? Porque o que ele está dizendo aqui, o que ele está chamando aqui de ressacas emocionais, é essa alternância, né, das consequências dos eventos dolorosos e dos eventos agradáveis na estrutura emocional da pessoa, né? Bom, onde é que aí o estudante pergunta, onde é que eu entro nisso? Ora, bolas, você entra na resposta que você dá a isso. A sua resposta pode ser aprimorada. Você não precisa passar por uma ressaca emocional cada hora que você pula de um evento feliz para um evento doloroso. Não há necessidade disso. Todo o sistema do Vedanta ele trabalha exatamente nisso, para que você não fique flutuando quando ocorrerem essas alterações em Nitya. Por isso que o James disse que, a menos que você lide com essas flutuações, você não vai ter tempo para investigar. Por quê? Porque vai estar o tempo todo afundado nessas marés emocionais, né? Esse é o problema do ser humano. Ele está o tempo todo lidando com um monte de maré emocional, né? Maré cheia e maré vazia, maré cheia e maré vazia, e o movimento entre elas. Se o indivíduo não souber lidar com isso, conforme o Vedanta preconiza, o Vedanta sugere vários sistemas muito eficazes para lidar com essas vássanas, o indivíduo não vai conseguir investigar. E sem investigação, ele simplesmente ele não recupera a verdadeira identidade dele. Não tem como, porque a investigação ela vai retirar do indivíduo a ideia que ele tem de que o mundo é dual, né? Ou seja, vai retirar dele a impressão de limitação. Esse que é o X da investigação, né? Ele retira a impressão de limitação da pessoa e mostra que aquela impressão de limitação era apenas uma impressão mesmo. O autoconhecimento só nasce em uma mente contemplativa. E uma mente contemplativa, uma mente satífica, ela tem que estar pacificada em várias coisas. Por isso que o Narada está falando sobre está dando várias sugestões para que você tenha uma mente contemplativa. Aí ele vem para o verso 78.
procure cultivar essas virtudes. Ó, a não violência, veracidade, pureza, compaixão e fé nos ensinamentos não duais. Bom, a não violência é mais fácil da gente segurar, quer dizer, a violência mais fácil da gente segurar é a física. Né? Depois vem uma outra que não é tão fácil assim, que é a verbal. E, finalmente, a violência de onde nascem todas as outras, a violência mental. Né? Todo o ensino do Vedanta, ele ensina o indivíduo a capturar essas intenções de pensamento no momento que aparecem no corpo sutil. Né? As intenções de violência, elas são capturadas quando elas vão aparecendo. Com relação à veracidade, as intenções de falsear, pureza, as intenções de não ser puro, né? De você permitir que sentimentos impuros entrem à vontade no seu corpo sutil. Né? A falta de compaixão, a desconfiança nos ensinamentos, tudo isso começa sempre com uma sugestão que aparece no corpo sutil. São as vásanas do indivíduo aparecendo ali. As vásanas associadas a ele vão aparecendo aí, se contrapondo a essas virtudes. Aparecem como intenções. Né? A vássana, ela é detectada com uma intenção de botar algo para frente. Né? E, ao cultivar essas virtudes, a gente impede, né? A gente contrapõe a essas intenções adármicas, a gente contrapõe virtudes, né? Onde a gente contrabalança essa impureza mental. Né? Então, a mente ela fica um campo que, no começo, é um campo muito tumultuado, porque o verdadeiro embate vai se dar na mente do indivíduo. Ele sempre se deu na mente, só que agora o estudante está vendo que se dá na mente mesmo. Né? Então, durante um tempo em que o ensinamento está dando frutos, o embate que ocorre na mente ele é muito forte. Né? Ele é muito forte, por isso que ele é árduo. E por isso que essas posturas adequadas, como Karma Yoga, a devoção, ajudam o indivíduo. A gente está sempre voltando para a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está sempre lidando com elementos que estão desestabilizando a mente. Então, para estabilizar, a gente sempre recorre ao mesmo recurso. Então, o Narada, em termos assim de virtudes, a gente tem várias virtudes a serem, temos várias virtudes a serem cultivadas, mas ele dá basicamente essas aqui: não violência, veracidade, pureza, né? Pureza em relação a tudo, a uma casa limpa, um corpo limpo, né? Relações assim menos carregadas, né? Mais puras, menos carregadas de intenções. Né? Quando você vai ouvir alguém, você ouve essa pessoa com pureza, você ouve de um modo inocente. Né? Compaixão e fé nos ensinamentos não duais. Essas 5 aqui para ele que são as mais relevantes. Vamos ver o que o James comenta disso aqui. Bom, ele faz aqui uma observação, né, em relação às práticas devocionais que são feitas sem compreensão. Ele diz aqui: apenas entoar o nome de Deus é útil, mas não levará o devoto à morada suprema, que é o amor não dual. Em vez de nos condenarmos por nossas falhas de caráter, o que vai gerar culpa, devemos desenvolver as virtudes listadas aqui e elaboradas acima nos comentários dos versos 62 a 63, particularmente a não violência em pensamento, palavra e ação. É o que a gente tinha falado lá em cima, né? Pensamento, palavra e ação. A ação, a gente viu que é o modo de contenção mais fácil. A palavra é mais difícil. E no pensamento, realmente, durante um bom tempo, a mente do cara ela é um campo de batalha. Não violência, a regra de ouro, é simplesmente apreciar o fato
de que eu não devo fazer aos outros o que não gosto que façam comigo. Se for praticada de modo devido, adequado, vai eliminar o conflito. Por quê? Porque vai eliminar o conflito interno. Vai eliminar o conflito interno. Então, todas as vezes que aparecer um intento de ação, né, mental, né, de palavra e física na mente, e você notar claramente que esse intento de ação seria prejudicial a você se fosse feito por uma outra pessoa, é a hora de isso separado. Você não quer que ocorra com você o que você não quer que ocorra com você aquilo que está ocorrendo com os outros devido à violência dos seus pensamentos, palavras e ações. Então, se for praticado devidamente, elimina o conflito, porque elimina o conflito interno. Os conflitos externos são extensões do conflito interno. Ele aqui está falando um monte de óbvios, né? Uma coisa interessante que ele fala aqui é em relação à culpa. Em vez de perder tempo condenando por falhas de caráter, né, que são inerentes à dualidade, a gente deve desenvolver as virtudes. Porque se a condenação virar culpa, ela vai criar um problema na hora de você tentar assimilar uma virtude ou um valor melhor. Você vai estar se vendo sempre um jiva culpado, e não um jiva apto a conseguir absorver outras virtudes, outros modos de lidar com aquela situação. Em última instância, não pare no problema em si, né? Detecte o problema e imediatamente erga alguma coisa junto a ele. Você está usando o mesmo recurso de Maia, né? Você está detectando o problema, entendeu onde ele está, e imediatamente cobre ele com uma outra coisa, aí conscientemente. Você está usando um poder de modo a ocultar esse problema, mas ocultá-lo conscientemente, porque você está agora colocando em cima dele algo funcional, que é a elaboração, o cultivo de uma virtude, de um valor, etc. Mas, basicamente, tudo isso aqui se resume à não violência em pensamento, palavra e ação. Pensamento é mais difícil, mas nos outros a ação é fácil. A palavra, com treino, o indivíduo vai melhorando um pouco e o pensamento é o mais difícil. Em época, algumas escrituras dizem que quando o indivíduo ele incorre em faltas graves em pensamento, é um problema muito grave, né? Mas isso tem muita divergência, né? Eu já vi interpretações dizendo que nessa época da Kali Yuga a coisa é tão desenfreada que você pecar em pensamento não é um grande problema, né? Portanto, você sabe o que esteja acontecendo. Tem que estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Ou seja, você tem que estar lendo essas intenções de ação no seu corpo sutil o tempo todo. Tem que estar lendo elas. Não interessa se a leitura é boa ou ruim, mas tem que estar lendo. Tem que estar iluminando literalmente essas intenções. Até então, eram intentos automáticos. Agora o indivíduo vai tomando consciência deles. Mas, basicamente, é a não violência, né, que ele está falando aqui. Bom, no 79, no verso 79, ele começa assim: aqueles que estão livres de dúvidas devem constantemente e de todo o coração adorar o Lorde Supremo. Estão livres de dúvidas de quê? É aqueles que não estão livres de dúvidas acerca de si mesmos. Eles devem, aqueles que estão livres de dúvidas acerca de si mesmos, da sua verdadeira natureza e do que isso implica na vida, devem constantemente, de todo o coração, adorar o Lorde Supremo. Isso, na prática, quer dizer que o tempo todo você está vendo, antes de qualquer coisa, Deus. O indivíduo diz: eu não estou vendo Deus. Então você diz: olha direito que você vê. Mas só que para olhar direito, muita coisa tem que ser
reduzida ao que é mesmo, que é mera projeção, mera interferência, né? Quando a pessoa está livre de dúvidas, ela sempre vê Deus em primeiro lugar, ela sempre vê como óbvio. Isso é uma adoração, né? Uma adoração de olhar. Você está andando na rua, está vendo Deus. É uma adoração pelo olhar. Está ouvindo, uma adoração pelos sentidos, né? Pela compreensão. Mas também, às vezes a pessoa pergunta como é que ela vai fazer isso. Ela não precisa se preocupar com isso. Isso vem porque é da natureza dela. O que é importante, o que está no alcance claro da pessoa, o Vedanta mexe com isso o tempo todo, é esse aspecto aqui, né? Fique livre da dúvida sobre você mesmo e sobre o que isso significa na sua vida. Isso que é o fundamental. O restante aflora naturalmente em você. Claro que a orientação é importante, né? Você está vendo que, no fundo, você sempre foi um devotado. Agora você está se devotando àquilo, né, entre aspas, que não é uma coisa. Está se devotando ao que sempre se devotou, na verdade, né? Ao próprio ser que sempre foi você. Você estava se devotando a você, né, perseguindo objetos, só que estava na forma de objetos. Aí ele vai fazer uma pergunta. Ele vai entrar por outro ponto aqui. Será que esse verso significa que alguém cuja mente é pura deve largar as atividades cotidianas, sentar-se sozinho em silêncio e manter o foco da mente no ser? Depende, né? Para as pessoas que têm uma váscara muito forte disso mesmo, que é um renunciante, está ótimo. Mas, em geral, não é esse o caso, né? Então, esse verso, em geral, não significa que alguém cuja mente é pura deve largar atividades cotidianas, sentar-se sozinho em silêncio e manter o foco na mente do ser. Não necessariamente, provavelmente não. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, em termos gerais, sobre isso que a gente está lendo aqui? Ele está falando um monte de obviedades aqui, né? Na verdade, essas sugestões todas que ele está dando aqui, a gente encontra em várias outras escrituras, né? Em várias outras tradições, e às vezes até em conselhos mundanos mesmo, né? Alex. Oi, fala, Henrique. Pois, curiosamente, lendo esse livro, Sermão da Montanha, né, segundo Vedanta, né, primeiro tópico que ele toma é isso, né, coloca, né, esse negócio de manter o foco no ser, em Deus, né, e que é o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né. O primeiro mandamento. Primeiro mandamento, ele não disse nada, o primeiro que ele fala é isso, né? Depois vem o resto. Né? E eu acho que esse negócio de manter o foco é algo que naturalmente a gente vai fazendo, independentemente das nossas atividades diárias, né? Você sempre está com isso na cabeça, né? Não sei, pelo menos acontece. Sempre você está com isso na cabeça. Sim. Então, isso não precisa necessariamente você se isolar, parar de trabalhar, nem nada. Simplesmente o fato de você sempre estar pensando nisso, estar com isso na sua cabeça, sempre estar... Eu acho que isso já é, né, ter foco no ser. Né? Não precisa você parar de trabalhar ou de repente. E você, suas atividades passam realmente a fluir de uma forma diferente. Você sempre está com isso na cabeça. Não sei, esse é o meu ponto de vista. Né? Não, eu concordo com você. O meu ponto de vista é exatamente esse. E outra coisa, esse negócio de como se colocar, eu vou diminuir minhas atividades para que minha mente fique calma. Não, acho que é inverso. A mente tem que ficar calma por karma yoga, né? Pela prática do karma yoga, você fica, a mente naturalmente ela vai ficando calma. Aí naturalmente pode vir você a tirar algumas obrigações, naturalmente. Agora, você tirar obrigações para que a mente fique calma, como você colocou aí, né? O Schwartz também, vai ficar na vastra, mas está aí, né? Não adianta você diminuir suas atividades porque a mente não foi trabalhada, né, suficientemente, né? Eu também, esse é o meu ponto de vista, não sei, né?
Não sei. É aquilo que eu falei em cima, né? Que o carro vai para frente dos bois, né? Dá um interregno aí que Isso. isso ocorre mesmo. Agora, o texto ali ele diz o seguinte: ele diz que se isso ocorrer, né? O indivíduo ele tem esses recursos, né? Ele tem o Karma Yoga para ele conseguir lidar com essa situação, né? Eu concordo totalmente com o que você falou, Henrique. Mas também dá para usar de outra forma, né? Se bem que verdadeiramente, né, a mudança mesmo, ela ocorre, é uma mudança mental, né? A partir dela é que tudo vai mudando. Eu concordo totalmente com você. Tanto que o Vedanta ele trabalha a mente do indivíduo mesmo, né? O tempo todo. O Gnana Yoga é um trabalho de discernimento, é um trabalho na faculdade mais elaborada que tem na mente, né? Que é o discernimento, a faculdade mais elaborada que tem no corpo sutil. Uma vez que esse conflito interno ele vai diminuindo, né, é um monte de nomes que a gente usa para a mesma coisa. O que é conflito interno diminuindo? Quer dizer que o indivíduo ele vai perdendo o vínculo obrigatório com as vássanas mais fortes que ele tinha. Aquele vínculo, né, aquele estado vinculativo intenso. Né? Esse é o trabalho que cabe ao Jiva fazer. Agora, é como você falou aí, né? As coisas vão se ajeitando a partir daí. Né? Agora, o que está no alcance do Jiva fazer? É isso, é trabalhar as vássanas dele em Nitya mesmo, que é onde dá para trabalhar isso, e que é onde a gente está atrapalhado. Ele vai trabalhando de acordo com o que o Vedanta preconiza, que são vários recursos para fazer isso, né? E, fundamentalmente, é um trabalho de interceptação de vássanas e substituir por coisas que valem a pena. Né? A postura muda. Mas pode ser que, às vezes, ocorra, né, essas chegadas do carro, né, do carro de boi na frente dos bois. Aí tem recursos também para usar. Mas, fundamentalmente, é um trabalho mental mesmo. Né? Todo ele é mental. Mesmo o trabalho devocional, né, como a gente bota aqui, a mente aqui, ela é responsável pelas emoções e tudo, mesmo o trabalho devocional, ele é um trabalho de corpo sutil também, todo ele, né? Mas a gente, na verdade, não sabe, né, como é que em etapas isso ocorre, né? Como você falou, a gente não sabe. Cai uma vacina aqui e ali, ninguém sabe disso. Uma hora você vê determinada coisa caiu. Né? Você não sabe como aquilo ocorreu. E isso vai naturalmente impactar o que está à volta, né, com o tempo. Eu acho que isso que você colocou de conflito interno é da chave, né? É a chave. Ou seja, quando e que se pode traduzir com foco, né? Que se coloca na escritura. Foco significa ausência de conflito interno. Exatamente. Né? Ou seja, uma coisa é a mesma para mim. Você ter foco. O que significa ter foco? Ele sabe que Schwartz coloca, né? Nas qualificações. Uma qualificação é foco, não é? E essa qualificação foco, hoje eu entendo muito claramente isso. Foco significa você não ter conflito interno. Ou seja, você querer só uma coisa. Pronto. Isso, Enquanto perfeito. você está querendo duas coisas, aí não tem foco. Certamente não vai ter foco. Ou vai ter muito pouco foco. Então, esse conflito interno tem que ser resolvido. O Jiva tem que resolver isso. A gente tem que resolver isso internamente. Seja como for, com ferramenta, como você colocou, ferramenta que for, a gente tem que resolver esse conflito interno. E basicamente isso, né? Você está querendo uma coisa, depois quer outra, e não vai mesmo. Mas isso é um processo, como também o Jaime colocou, um processo, tem que ter paciência. E isso que você colocou também, não adianta você querer saber como acontece, porque ninguém sabe, né? Isso vai acontecendo. Ninguém sabe, cara. Um processo interno, sei lá como que vai rolando, mas é muito interessante. E você acha também, né, Alex, acho que a gente vai sendo colocado, digamos assim, não sei se a gente vai se colocando, também isso também não interessa, de que você vai se tornando mais, como se diz, radical no negócio. Mais radical, ou seja, mais foco. E isso é o que eu acho que né, você está, eu percebo isso, né? Como se diz, não sei se isso como se opera também, né? Mas
você vai percebendo que vai sendo, digamos assim, exigido, entre aspas, né? Mais foco, mais foco, mais foco. Eu acho isso também que vai acontecer com a gente, né? Isso, não sei, essa é a minha percepção. Né? É como se fosse absorvido, né? É como se o foco do indivíduo fosse absorvido nele mesmo. Ele fica unidirecionado, como você falou. Essa definição é muito boa, né? Conflito, que é falta de foco? É conflito interno. Essa definição que você deu é muito boa. Né? Onde há conflito interno, como é que vai ter foco? Impossível, impossível, completamente impossível. Né? Exatamente isso. A pessoa vai ficando absorvida. O que eu estou notando? Que é como se você fosse cada vez mergulhando mais em si mesmo. Né? Mas ninguém sabe como isso ocorre. O que cabe ao Jiva fazer é o que está preconizado nas escrituras, né? Com a devida orientação. Aí vai dando os resultados, mas não é como ele esperava, não é do jeito que ele esperava, não é quando ele esperava. Né? O que é silêncio mental, ele passa a entender de outra forma. Né? É bem interessante isso, é bacana. Bom, muito bom isso aí, Henrique, muito bom mesmo. É isso mesmo. Né? É o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. É o que está escrito aqui, ó. Devem constantemente de todo o coração adorar o Lorde Supremo. Está aqui, é o primeiro mandamento. Agora, é aquele que está livre de dúvida, né? Ou seja, ele está com foco. Ele não está com a atenção dele, né, dividida entre vários objetos de Nietzsche. Ele está com foco. É aquilo ali, é isso que você falou mesmo. O James ele vai tocar num ponto aqui. Trabalho é adoração. Trabalho é adoração. A veneração ritualística é geralmente entendida como frequentar a igreja, queimar uma vela ou acender incenso, oferecer flores, contar o rosário ou prostrar-se fisicamente em um altar. Mas esse verso aqui, esse 79 que a gente acabou de ler, ele recomenda o Karma Yoga. Karma Yoga é yoga devocional. É um tipo de devoção, né? É um tipo de prática devocional, vamos dizer assim. Dizer um tipo de devoção está errado, é uma prática devocional. É simplesmente amor ao próprio ser na forma da criação. Ou seja, é amor ao ser na forma do que a gente chama de mundo, projeção primária de Ishvara. Né? Isso que é o Karma Yoga. É amor ao ser em Nitya. O ser aparecendo nisso que a gente chama de Nitya. O amor que você tem pela vida não é autocriado. Não é seu amor. Você não decidiu tê-lo. É a consciência que é o amor amando em você e através de você, sendo você. É interessante, né? Essa frase, vale a pena a pessoa ficar com ela. Né? O que é o que você chama de amor? Claro que nunca dá para definir de um modo adequado, né? Mas vamos lá, levando em conta que a gente está usando modos adequados, inadequados, né, de expressão, que é a palavra, o que é esse amor? Esse amor é a própria consciência, que é você, que é o amor amando em você, através de você, sendo você mesmo. Né? É o ser em si, pelo ser, amando ao ser. O tempo todo. É a consciência que é o amor amando em você e através de você, sendo você mesmo. No caso do Karma Yoga, o ser, sob o feitiço de Maya, pensa que é uma pessoa com amor. Olha que coisa interessantíssima ele está falando aqui. Ó. O que é apenas uma atenção com interesse. Né? Uma pessoa com amor é puramente uma atenção com foco. Está interessado naquilo. O ser, ele acha que é uma pessoa com amor. Né? Ele acha que é um jiva, e naquele momento específico, né, que ele está com Karma Yoga, ele acha que é uma pessoa com amor. Nesse caso, o indivíduo ele está investindo em objetos. E como isso não funciona, a atenção que ela investe na vida, na forma de ações,
precisa ser oferecida de volta à criação no mesmo espírito em que foi dada, para completar o ciclo cósmico, né? Para deixar o campo dármico zerado, né? O Karma Yoga ele reverte o jogo de atenção baseado na identificação errônea. É isso que o Karma Yoga faz. Karma Yoga, no fundo, é você oferecendo tudo para você mesmo, só que sob a forma de Ishvara. Você, Jiva, né, oferecendo tudo para você mesmo, só que na forma de Ishvara. Isso que é Karma Yoga. Antes, você estava o quê? Oferecendo-se a um monte de objetos inertes. Agora você reverte esse ciclo. Segundo ele, completa-se um ciclo cósmico. Deve zerar aqui o campo kármico, uma coisa dessa, né? Um monte de atenção dispersada num monte de objetos inertes. Agora elas ficam anuladas quando o indivíduo usa o Karma Yoga e a atenção dele fica unidirecionada. Ele faz isso com foco. Ele não tem mais vários focos, né? É como aquilo que o Henrique disse, né? Mais foco, mais foco. Mas foco onde? Em você mesmo. Ah, mas eu estou focando Ishvara. Mas Ishvara é você, só que com meio refletor diferente, né? São essas questões, essas possibilidades de deslize que o Vedanta vai eliminando e vai tornando a sua prática coerente, né? Vai dando coerência. O indivíduo fica unifocado. Consagração. Karma Yoga também é yoga do conhecimento. Porque, para adorar a vida de modo significativo com as minhas ações, eu preciso apreciar a não dualidade da realidade. Eu preciso apreciar, eu preciso valorizar. Eu preciso valorizar e apreciar em decorrência de um entendimento, né? Por isso que ele está querendo dizer que também é yoga do conhecimento, porque realmente, para ter uma postura de Karma Yoga, eu preciso ter um conhecimento prévio, eu preciso ter refeito os significados da minha mente para que eu desempenhe o Karma Yoga de modo adequado. E o que é refazer esses significados? Você começa a apreciar, devido ao ensino, a não dualidade da realidade. Isso você começa a consagrar isso, você começa a valorizar, a colocar. Como é que eu sei que eu estou valorizando isso? É como o Henrique falou, é quando você está com isso o tempo todo na cabeça. Quando você está com isso o tempo todo na cabeça, isso é um sintoma de que você está valorizando isso. Em qualquer situação, você está com isso na cabeça. É como às vezes eu falo aqui, você anda e vê Deus. Você está vendo passarinho, está vendo tudo, né? Está vendo céu, está vendo pessoas, está vendo camelôs, etc. Parará. Mas, antes de tudo, você sabe que você está vendo é você mesmo ali, né? Isso é a apreciação da não dualidade da realidade, né? Você está apreciando isso. Isso está o tempo todo com você. Isso é como se você estivesse submergindo nisso. Como é que eu olho isso? Né? Ele agora ele vai fazer aqui uma investigação muito interessante. O amor por objetos que eu sinto em mim é simplesmente o ser amando através de mim. É o ser amando através do ser, né? Em última instância é isso. Direcionado equivocadamente para os objetos. Aí agora ele vai fazer uma pergunta bem interessante. É mal direcionado? Depende da sua compreensão. Olha que bacana. Se eu entendo, por isso que ele falou que Karma Yoga também é yoga do conhecimento. Se eu entendo, se eu compreendo que a realidade é não dual, não são todos os objetos aparecendo em mim, minha vida e tudo nela, tão somente eu mesmo? Sim, claro. Portanto, não são todos os objetos dignos de adoração, sob esse ponto de vista? Adoração não é súplica, é amor apreciativo. Eu sou grato por tudo que me foi dado, meu ser na forma da criação, e ofereço minhas ações à criação com grata atitude.
Eu sou grato pelo que me foi dado, meu ser na forma da criação. O que está te sendo dado? Você mesmo manifesto. É isso que está lhe sendo dado. O que é o Jiva? O Jiva sou eu, ser, manifestado especificamente aqui, como Alex. Essas coisas todas que chegam à minha vida, é eu mesmo chegando a mim, eu mesmo manifestado chegando a mim. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, mas só chega bomba na minha vida. É porque você está atrapalhado. Se só está chegando bomba na sua vida o tempo todo, a ponto de deixar você perdido, é porque o que está chegando para você é um sinal de que tem um ruído de identificação e de compreensão, que ele precisa ser olhado com cuidado. E a gente, quando estuda o Vedanta, a gente faz isso, a gente olha esse ruído, né? A gente entende que ruído é esse e por que ele dá tanto problema. Então, na verdade, amar esses objetos é uma coisa mal direcionada? Depende. Depende da realização do indivíduo. Se o indivíduo ele se vê como ser, e tudo como ele mesmo, então não tem problema nenhum apreciar um objeto, ele sabe que ele está apreciando ele mesmo, manifestado daquele jeito. Então, naturalmente, quando ocorre essa apreciação pela dualidade, o que surge a partir daí? Olha que coisa interessante. Surge a origem da prática da gratidão. O indivíduo, quando ele sabe que tudo é ele, né, ele aprecia naturalmente a vida. Quando ele aprecia naturalmente a vida, sendo a vida ele mesmo, ele naturalmente nele floresce um sentimento de gratidão. Então, quando a pessoa ela está com um bom entendimento dela mesma, e isso tomou conta dela no dia a dia dela, ela tem sentimentos de gratidão espontâneos, não é uma prática. Aí a gente entende por que é que existem tantas práticas para reforçar esse sentimento de gratidão. Por quê? Porque ele é espontâneo no ser humano, quando ele compreende a não dualidade, a plenitude que ele é. A gratidão nele surge. Aí, como sempre, as práticas que a gente vê, elas são recursos, né, que a gente tem, quando ainda não chegou à compreensão, para basicamente simular, né, uma vida de compreensão quando a compreensão ainda não chegou. Então, a pessoa ela pode ter muito sucesso nessas simulações. Isso pode ser muito benéfico para ela, até facilitar tremendamente para ela assimilar o ensino. É um recurso que todas essas práticas fazem. Meditar, praticar gratidão, praticar a caridade. Tudo isso, o indivíduo está apanhando o efeito normal de uma pessoa que está realizada, que ela está bem aprofundada nela mesma, e transforma numa prática. É como se fosse um treinamento para. Além disso, fazer uso dessas coisas, né, que são práticas de gratidão, de meditação, de compaixão, etc., né, de generosidade, né, etc. Tudo isso, na verdade, tem um efeito muito bom, que mesmo que a pessoa isso não esteja ainda brotando de dentro dela, né, espontaneamente, todo esse tipo de prática vai afetar seriamente os obstáculos à realização dela. Quais são os obstáculos? São as vasanas vinculativas, né? Notadamente as vasanas rajásicas e tamásicas. Todas essas práticas vão afetar esses obstáculos. Então, quando a pessoa faz essas práticas de modo consciente, sabendo que elas estão refletindo um modo natural de viver do ser humano, né? Quando ele sabe de si, quando ele se enxerga como algo que inclui, além de tudo, também o ser humano, quando ela faz esse tipo de prática, é como se ela estivesse fazendo uma simulação disso. Aí você começa a entender de onde vêm essas práticas todas. Elas vêm da observação de pessoas que olharam uma pessoa realizada e viram como é que ela vai vivendo a vida. É uma pessoa equânime, porque ela não vê diferenças. Aí pratica equanimidade. Como é que eu vou praticar equanimidade?
compreenda, né? Compreenda como funciona uma mente equânime, né? Compreenda a volatilidade dos objetos em Nietzsche, né? Compreenda que as situações boas se sucedem às ruins e vice-versa. Então, você vai ficando com a mente equânime. Você vai experimentando uma equanimidade induzida. Ela não é espontânea, ela é induzida. As práticas, elas induzem algumas vivências que vêm que são patentes, né? Que são expressões de uma pessoa que está realizada. E são bem válidas. Por isso que fica essa atitude de gratidão, né? Porque o indivíduo ele se vê em tudo. Então, naturalmente, a gratidão vem, né? Ele está alegre, ele está relaxado. O Karma Yoga desfaz a orientação temerosa e ávida do corpo sutil. Isso é um outro modo de dizer que o Karma Yoga ele desfaz a orientação básica do corpo sutil, que é baseada em desejos e medos. É um outro modo de dizer. O Karma Yoga ele anula esse andar, né? O corpo sutil ele vai trafegando em Nietzsche, e ele trafega baseado em medos e desejos. O Karma Yoga ele desfaz esse tipo de tráfego, né? Esse modo, esse tipo de andar na vida. Essa postura inconsciente, que é essa orientação, né, cheia de desejos e de medos, ela está presente no momento em que surge o impulso para agir, bem como em cada pensamento, sentimento e ação. Ela está lá quando as ações frutificam. É uma companheira constante, silenciosa. Mudar a orientação de toda uma vida para o seu oposto é um trabalho árduo. É praticamente uma guerra com o ego, né? Consagração significa simplesmente você pensar no ser. É aquilo que o Henrique estava falando um pouco anteriormente. Lembrando-se do seu propósito aqui. Lembrando-se do seu propósito aqui, que é se aprofundar nesse reconhecimento, invocando uma atitude de gratidão junto a cada ação, e depois fazer o que é necessário, sem apego aos resultados. Quando se lida dessa forma, com o impulso de agir, é impossível realizar ações autodepreciativas ou ações prejudiciais aos outros. Nós causamos danos apenas quando não temos consciência do que fazemos. Está vendo como é que a ideia de culpa é uma ideia completamente inútil? Como é que você vai culpar uma pessoa que é inconsciente? Ninguém se torna mais consciente, porque a consciência não muda. Mas podemos nos tornar mais cientes de nossa orientação limitada, que é essa orientação limitada pelos desejos e medos, e a gente pode se tornar consciente dos resultados indesejáveis que ela produz. Todo o trabalho que a gente está conversando aqui, né? Antes que essa realização ela fique clara, o indivíduo já é realizado, né? Mas isso tem que ficar claro. Enquanto isso não fica claro, ele vai continuar trafegando com algum gancho em medos e desejos. O que o Vedanta faz o tempo todo, né? Ele te deixa mais ciente de como é que o seu corpo sutil trabalha o tempo todo limitadamente. Como? Sempre através de medos e desejos. Aonde? É como ele colocou aqui, ó. Essa postura inconsciente, ela está em cada impulso para agir, no momento em que surge o impulso para agir. O impulso para agir, o que ele está querendo dizer aqui, é que está sempre baseado em medo e desejo. Tá? Então, qualquer medo e desejo, ele está baseado nisso, né? Quer dizer, qualquer impulso para agir está baseado nisso. E também vai encontrar isso em todo pensamento, sentimento e ação. Isso, às vezes, incomoda um pouco a pessoa,
Porque quando ela vai olhando para ela, assim, com cuidado, e ela vê que é assim mesmo, ela vê que ela tem um comportamento muito robótico, né? E isso zanga muitas pessoas, porque elas acabam ficando um pouco frustradas, porque elas acabam se vendo como robô, vendo os outros como robô, e a vida perde um pouco a graça. Esse perder a graça inicial, quando a pessoa nota que ela está bem como robô, é só uma inércia do condicionamento dela. É quando todo o sistema de compreensão anterior que ela tinha da vida dela se mostra um fracasso, não é nem um fracasso, se mostra uma ilusão, uma completa ilusão. Então, dá uma rebordosa dessas que muitas pessoas sentem, né? Mas, se elas persistirem, elas vão ver que o próprio fato delas repararem que elas se comportam roboticamente só pode ser reparado a partir de um ponto onde elas não têm como ser o robô que elas estão vendo, né? Então, é preciso, nesses momentos, a pessoa ter muita paciência e ela ficar com essas conclusões pelo tempo suficiente, né? Por que isso vai ser meio chato? Porque a pessoa vai reparar que em cada pensamento, sentimento, ação, em todo impulso para agir, ela vai reparar sempre o mesmo tipo de orientação, né? E ela vai compreender como esse tipo de orientação tornou a vida dela difícil, né? Mas o Vedanta, ele, junto com outros meios de conhecimento, no caso da gente aqui o Vedanta, mas todos trabalham assim. Eles primeiro têm que tornar a gente mais ciente dessa orientação limitada, né? Pelo medo, pelo desejo. E como é que a gente se torna ciente disso? Fazendo no Vedanta todos esses estudos que a gente faz, né? Da soma zero da vida, a ordem cósmica, né, do Vedanta, que o Vedanta explica também pelo hinduísmo, muito útil para isso, a relação sujeito-objeto, os valores que a gente deve cultuar, as virtudes, tudo isso vai tornando cada vez mais fácil ver esse tipo de orientação baseado no medo e desejo, como lidar com ela praticamente, né, em termos práticos, enquanto esse auto reconhecimento não está firme, né? E, basicamente, a gente o tempo todo está lidando com isso, né? O que ele está querendo dizer aqui, quando ele diz que podemos nos tornar mais cientes dessa orientação limitada pelo medo, pelo desejo, ele está querendo dizer que a pessoa está se autoestudando. É isso que um Gnani Yogi faz o tempo todo. Ele se estuda. E o que ele estuda dele? É o corpo? Não. Ele estuda o centro de tomada de decisões, a mente, o centro de compreensão, o centro da emoção, né? Ele vai estudar o corpo sutil, que em algumas abordagens as pessoas chamam de mente. A gente mesmo aqui usa esses tanto mente quanto corpo sutil, mas na verdade a mente, né, por essa abordagem ortodoxa aqui do Vedanta, ela está responsável, né, pelas emoções e pela integralização dos impulsos sensoriais, né? Mas a gente pode, às vezes, chamar o corpo sutil de mente, né? Não tem problema. Mas, fundamentalmente, o Karma Yoga, ele é um cara que se autoestuda o tempo todo, né? É por isso que isso gera uma má compreensão nas pessoas, dizendo que o Vedanta é apenas intelectual. Não, porque ele vivencia esses estudos no dia a dia dele. Os estudos dele não têm consequências meramente intelectuais, etc. Tem consequências emocionais, tem consequências fisiológicas, energéticas. Quem fica um tempo vai notando essas mudanças, né? Deixa eu ver o que mais aqui ele coloca. Gente, eu vou parar por aqui. Ele vai estender isso até o fim agora. Eu vou parar aqui, eu vou parar exatamente nesse ponto. Um presente de Deus, né? A gente está lidando com esse versículo 79, né? Ele falou que trabalho é adoração, está dizendo como é que você consagra-se o tempo todo ao Senhor, é equivalente àquele primeiro mandamento lá que o Henrique colocou, né?
clássico, amai a Deus sobre todas as coisas. E agora ele vai falar de um presente de Deus. Vamos parar por aqui. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? Página essa 13. São coisas muito práticas que ele está falando aqui, né? Muito práticas. Vedanta é totalmente prático, o tempo todo. Deixa eu ver aqui se está certo. Tá, isso aí mesmo. Então, eu já deixei marcado aqui. Vocês querem comentar alguma coisa sobre as suas vidas práticas? O que importa é as vidas práticas. Se não está funcionando na prática, aí retoma de algum outro ponto. Se o ensino não está dando resultado, é porque tem algum ponto de vazamento dele. Né? Ele está vazando no agarramento a alguma vássana. É sempre assim. Se o ensino não funciona, é porque o estudante está agarrado em alguma vássana. Às vezes é difícil ver as vássanas, especialmente pessoas que têm a mente muito elaborada, uma mente muito sofisticada. Às vezes fica difícil descobrir. Né? Mas nada que uma boa oração também não resolva. Né? Aqui a gente começa a ver a importância dessa relação com Ishvara, né? Que ela é que norteia. No fundo, essas escrituras são um presente de Ishvara, né? É essa relação com Deus que norteia toda a vida da pessoa. Por isso que se diz, né, que um ser humano sem Deus, que é uma coisa que só ocorre na mente do ser humano mesmo, é um completo desastre mesmo, né? Mas só o ser humano é que vê essas separações, elas não existem, não fazem sentido nenhum. Vocês querem falar alguma coisa? Como disse no curso Milagre, né? É algo que nunca aconteceu, né? A louca ideia. Algo que nunca aconteceu, com certeza. A louca ideia como se chama? Uma louca ideia que eles chamam eles, né? É uma louca ideia. É uma coisa completamente doida, sem sentido nenhum. É uma ideia de separação, que coisa estranha, né? Só forçando um programa mesmo, porque ela é tão sem sentido. Só um programa, só um truque mesmo, né, de um programa para fazer isso mesmo. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Aí a gente começa, né? Eu queria só sugerir da gente ficar com uma frase aqui que eu achei muito boa. É onde tem essa consagração aqui, quer ver? Onde é que ele falou aqui? Acho que não vou achar isso. Ah, aqui, ó. Olha só. O amor que você tem pela vida não é autocriado. Não é seu amor. Não é o seu amor. É a própria consciência, que é o amor amando em você e através de você, sendo você mesmo. Né? É daquelas frases que vale a pena a pessoa ficar com ela, né? E já que a gente está falando de consagração, consagrar a cada momento a lembrança dessa frase aqui. Né? O amor que você tem pela vida, ele não é autocriado, ele não é seu. Ele é você, né? Emanando através de você mesmo, em direção a você mesmo, sendo você. Né? É você mesmo emanando através de você mesmo, emanando você através de você mesmo, sendo você mesmo, e em direção a você. Você olhar toda a sua relação com objetos desse modo, poxa, você está consagrando todas essas relações aí a Deus. No fundo, são nomes assim, meio, né, adoração,
consagração. Eu que fui criado, né, no colégio religioso, eu sempre achei essas palavras meio pesadas, mas são tão cotidianas, né? São tão simples. Quando você desvincula tudo isso aqui, daqueles rituais, daquela liturgia toda, aí você vê que é um óbvio da sua vida isso aqui. Sempre foi isso aqui. Sempre. Só era uma coisa mal compreendida, né? E uma outra parte legal é isso aqui, que ele falou aqui na consagração, né? Ele diz assim, mas será que esse amor que eu direciono aos objetos, ele realmente é mal direcionado? Aí ele vai, né? Se eu compreendo que a realidade é não dual, não são todos os objetos aparecendo em mim tão somente eu mesmo? Portanto, não são todos esses objetos dignos de adoração? Adoração não é súplica, é um amor apreciativo. Olha que bacana isso. Né? Quando você está adorando a Deus, você não está suplicando nada por Deus. Você está prestando uma amorosidades a Deus, é como se você estivesse prestando homenagens. Né? É algo que você dá a Deus por apreciação. Eu sou grato pelo que me foi dado, que é meu ser expresso na criação, e eu ofereço as minhas ações de volta a mim mesmo, com uma atitude de gratidão. Vale a pena ficar com essas frases aqui, quando o indivíduo vai lidando nesse dia a dia dele, né? Esse que a gente já olhou de um modo tão negativo, né? Esse cotidiano maravilhoso, calmo e possível, né? Porque tem outras situações onde não é possível, é muito difícil. Agora, um cotidiano desse que parece enfadonho, ele é ótimo para isso. Tudo ali está em ótimas condições para o indivíduo começar a ver essas coisas aqui. Né? Está calmo, o ambiente está calmo, graças a Deus. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui. Tá? A gente leva essas duas frases aí, e nas tais das relações com os objetos, que são nós mesmos, eles são eu, a gente lida com eles desse jeito. É por isso que a pessoa ela começa a ver beleza em tudo que é lugar, né? Ela passa a ter uma visão de olhos belos, né? Ela está vendo beleza em tudo, ela está vendo ser em tudo. Né? Por isso que hoje em dia a gente consegue entender muitos poetas, né? Talvez eles não tivessem nem clareza sobre o que estavam escrevendo, mas no fundo sabiam, né? Talvez, vai saber, né? Um deles que devia saber disso era Fernando Pessoa, aquele ali sabia mesmo. É isso aí, gente. E olha lá. Qual é a princesa? Apareceu ela aí. Para o gordo aí. Um abraço para o gordo. Lembro. Só o Henrique para traduzir ela. Ele entende cada palavra, ele e a esposa dele entendem cada palavra que ela fala. Bom, gente, vamos encerrar então, né? Vamos lá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, a essa Sampradaya maravilhosa. Não esqueçam das doações se puderem fazer, doações em trabalho, em colaboração, em grana também, se for possível. Falou, gente. Boa noite para vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.